Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês de casa, terça-feira e mais uma vez o circo pegando fogo. Boa noite, Áurea. Como é que tá o nosso netinho? Boa noite. Nosso netinho tá lindo. Ave Maria. Fase oral, descobrindo as mãozinhas, chupando as mãozinhas. Coisa mais linda do aquele menino. E o final de semana foi top. Eu acho que eu vou lá pro sítio só porque ele vai. Não é Tu porque vai, tu né? vai, não. Acho que é porque ele vai. Vou levar ele lá pro sítio do Posidônio. Lá é top demais. Aliás, um abraço, meu amigo Posidônio. Saudade de você, meu grande. Rebouço, e aí, como é que foi a semana? Final de semana, Rebouço? Foi excelente, graças a Deus, né, com os irmãos na igreja. E agora vai ter o feriado aí dia 8, né, Corpus Christi. E estarei dia 9, dia 10, lá na Faculdade do Maciço de Baturité, onde será realizado um simpósio da Comune, né, Comunhão Universitária Evangélica, né, que reúne professores de faculdades, universidades, confessam a fé cristã. E estaremos lá tratando de um tema importantíssimo. Estaremos lá tratando das atuais ideologias que buscam doutrinar as crianças desde a creche até colégio, alfabetização, faculdade, tudo, né? O tema lá serão as bases da fé cristã e as modernas ideologias, falando de uma forma simplória aqui, porque nós teremos grandes nomes como o professor Glauco Barreira Porto, já esteve aqui conosco nesse programa, grande mestre da Universidade Federal do Ceará. Nós teremos lá um professor Licurgo, também, que é um grande nome do Rio Grande do Norte, conhecedor do tema. A palestra final será a minha, né, nesse simpósio, tratando dessa questão da desconstrução da identidade do ser humano por meio das ideologias modernas. Que dia vai ser? Vai ser dia 9, que é a sexta-feira à noite. Começa à noite a abertura em uma mesa, um painel. E no sábado nós temos os demais painéis, que é no dia 10, né? Pela manhã e à tarde, sendo a última palestra minha às 3h30 da tarde. Então vai ser excelente, né? Vamos aproveitar aí para ir para Guaramiranga logo no dia 8, pegar um friozinho da serra lá, beleza. Ficar o dia 8, aí dia 9 desce para Baturité e fica 9 e 10 lá no simpósio. E você está convidado aí, procura aí no Instagram, né, da Comune ou então no meu, Carlos Rebouço Porto Advogado. Tem, é R$50. Né, um preço bem acessível para ouvir palestrantes, né, de renome lá, como o professor Glauco Barreira Porto e o professor Licurgo e outros que estarão lá. Vai ser excelente. Né? Modéstia à parte, estarei lá no meio deles, né, de gaiato. É isso aí, eu acho que é um assunto que tem que debater. E aproveitando esse gancho, Rebouço, nós temos uma cidade no estado de São Paulo, uma cidade de Sorocaba, em que houve um desentendimento, vamos dizer. Desacordo, né? Desacordo entre liberar ou não a linguagem neutra nessa cidade. E o que seria linguagem neutra? Linguagem neutra é o todes, é o que está surgindo aí. Tá? E eu, particularmente, eu sempre falo assim, cara, é assim, a sociedade ela tem que ser ampla e sempre estar discutindo todas as questões. Se você perguntar, mas você é adepto à linguagem neutra? Não, Carlos Marcelo. Mas você respeita quem quer usar a linguagem neutra? Sim, claro. É uma escolha, né? Uma escolha. Eu compartilho de uma sociedade. Por exemplo, se eu tiver um dos meus filhos dentro de uma escola, aí onde a escola chegar e dizer, não, aqui agora nós só vamos usar a linguagem neutra. Seu filho vai ter que chamar todos de todos, ou... Estou dando aqui exemplos. Eu simplesmente pego meu filho, tiro da escola e vou procurar uma escola que é dentro da minha ideologia. Sim. Né? Mas respeito, porque eu acho que a crítica ela sempre tem que ser construtiva. Porque o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você, o que pode ser bom para você pode não ser bom para mim. Por isso que eu sempre falo que eu não discuto religião. Né? Às vezes as pessoas falam assim, até eu vi esses dias na internet, um dos melhores comentários que eu vi, Deus existe? Claro que não, Deus não existe, nós sabemos que Deus não existe. Né? Deus é presente, Deus não existe. Você fisicamente. Acha que Deus não existe? Não,
Entenda, é a minha opinião. Deus é presente. Deus é o quê? Deus é presente. Para mim, o que representa Deus é a fé. Por isso que eu sou agnóstico. Não falo que eu sou ateu, né? Porque ateu é um negócio muito pesado. Ateu é uma pessoa que tem a certeza que Deus não existe. Mas também respeita a opinião dele. Entendeu? Então eu acho que para uma sociedade evoluir, ela tem que passar por esses sabores, discutir na íntegra essa questão. Então lá em Sorocaba, eles teriam criado uma lei, os vereadores, dizendo, não, aqui vai ser proibido na nossa cidade usar a linguagem neutra. Errado. Eu, na minha opinião, acho errado. Você não pode decidir numa Câmara de Vereadores para uma sociedade. Ora, lá deve ter gays, deve ter simpatizantes, deve ter vários tipos de religiões. É uma sociedade. Então eu acho que cada um tem que ocupar seu espaço, cada um tem que montar a sua tribo. Eu penso assim. Sim. Né? Se você não está concordando com a escola, tira o teu filho da escola, põe outra escola. Né? E eu achei muito certeira aí Mas nesse caso a escola privada, porque pública claro, não tem como. Claro. Mas assim, eu achei muito certeira a decisão dos embargadores. E eu tenho certeza também que os professores, cada professor tem a sua ideologia também, e vai pensar um pouco num todo, numa sociedade, não vai aplicar só. E também não está dizendo que proibiu a linguagem já existente. Está dizendo que não... O que eu entendi, que não se pode proibir algo novo dentro de uma sociedade. E esse algo novo tem que ser introduzido e respeitado. E acompanha quem quer. Né? Então é isso aí. O que tu achou, Rebouças? Eu sei que você vai fazer um discurso aí contrário, mas a minha opinião é essa. Não vou fazer discurso nenhum. É? Vou fazer discurso nenhum, não, meu irmão. Diga lá. Eu vou falar o que está acontecendo, tá? A primeira coisa que eu tenho a dizer é que já começa errado quando um poder, isso no Brasil se tornou comum, infelizmente, Concordo. Isso traz insegurança jurídica para o país. As grandes empresas pensam 2, 3 vezes antes de ir para um país que tem insegurança jurídica, elas não vão, tá? Porque o que é que acontece? Para que existe uma Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores é o poder legislativo de um município. O que isso quer dizer? Ele legisla. Muita gente não sabe disso, mas um vereador, as pessoas pensam em política, pensam que existe uma carreira política, né? O cara se elege vereador, aí depois deputado estadual, aí depois deputado federal, aí depois senador, aí depois presidente. Seria uma carreira, digamos. Não é assim. Por exemplo, o vereador tem muito mais poder na vida, de decisão da vida do munícipe, do cidadão, do que um deputado estadual. O deputado estadual, a única função do deputado estadual é fiscalizar as contas do governo do estado do Ceará. No caso do nosso estado aqui do Ceará e de qualquer outro estado e do Distrito Federal. A única função de um deputado estadual ou de um deputado distrital é fiscalizar as contas do governador, mais nada, do governo. Já o vereador de uma cidade, não. Ele tem um poder similar a de um deputado federal. Né? Porque, por exemplo, o deputado federal ele vai votar, né, os planos, as diretrizes da educação de um país, né? De uma lei que vai regulamentar como vai ser a educação de um país. O vereador tem o poder de legislar, ou seja, de fazer leis, dizendo como vai ser o plano de educação do município. Leis do município. Isso, que vai ingerir diretamente na vida do munícipe. O que aconteceu? Por meados de 2015, 2014, 2016, entre esses 3 anos aí, ainda no governo Lula e Dilma, no segundo governo Lula e no primeiro e segundo governo Dilma também, mais no governo Dilma, procurou-se implementar a obrigatoriedade do ensino de ideologia de gênero no currículo escolar de crianças desde o maternal, tá? Até entrar na faculdade. E houve uma campanha em todo o Brasil de igrejas, de pessoas conservadoras, e aí algumas psicólogas, algumas juízas, tem juíza muito boa de Minas Gerais que trata desse tema. Temos a Marisa Lobo lá de Curitiba, que é uma psicóloga que trata muito bem do tema. Eu vou chegar lá. Elas foram nas câmaras dos vereadores de todo o país, foram feitas palestras de esclarecimento.
porque não é uma coisa simplória. A maioria das pessoas não sabem o que é ideologia de gênero. Elas confundem isso com o movimento LGBT. E se eu disser para você que a ideologia de gênero é diametralmente oposta aos ideais do ativismo LGBT, é totalmente oposto. Só que o ativismo LGBT é usado no Brasil pelos ideólogos de gênero, porque nem eles entendem isso, que o ideologia de gênero é contra eles, né? Então vamos lá, vou entrar no caso específico aqui. Já é terrível porque se a Câmara de Vereadores de um município criou uma norma, no caso lá de Sorocaba, proibindo que coloque linguagem neutra nas escolas, e isso implica em quê? Se lê a notícia toda, diz o seguinte, que o desembargador derrubou a lei porque a lei proibia a linguagem neutra nas escolas, o ensino, e a cobrança de linguagem neutra em concurso público daquele município. Tendo sido derrubada a lei, popularmente falando, derrubada ou revogada indevidamente pelo Poder Judiciário, porque se o vereador votou aquela lei é porque ele representa a população. O vereador está ali para fazer o que a maioria da população votou, são os vereadores foram eleitos pela maioria, e estão ali para fazer o que aquela população quer. E a população de Sorocaba, ela em sua maioria, é conservadora e colocou vereadores conservadores e que proibiram ali o ensino de ideologia de gênero. Resultado, como não conseguiram, porque a ideologia de gênero ela funciona assim, eles tentam entrar modificando as leis. Como não conseguiram no Brasil, na Suécia, por exemplo, conseguiram, em 2013. Imediatamente a Suécia passou a ser o segundo país do mundo em caso de estupro, porque colocaram os banheiros mistos nos colégios. Tá? Hoje ela está em 4º lugar, eu acho, de estupro no mundo, mas chegou a 2º lugar, um país que não tem nem violência, nem roubo, nem furto. Então vamos lá. A partir do momento que as pessoas não compreendem que a ideologia de gênero não é só falar todes. Não é só isso. Isso que o Marcelo falou é porque realmente é como eles vendem isso para a sociedade. Nós não podemos discriminar fulano, nós não podemos discriminar ciclano. E isso não tem a ver com discriminação. Tem a ver com desconstrução da identidade do seu filho, da sua filha, de colocar na cabeça dele, desde 6 meses de idade, de que ele não é menino nem menina, de que ele não nasce macho nem fêmea, e que ele pode ser, inclusive, um animal dentro do corpo de uma pessoa. Porque nós já temos quase 300 tipos de gêneros já reconhecidos mundialmente. Né? Menino preso no corpo de mulher, mulher presa no corpo de menino, não existe diferença de idade. E de animais. E de animais. Você pode de manhã ser um homem preso no corpo de uma mulher, à tarde você ser uma mulher que agora decidiu ser lésbica, mas tem um corpo de homem, e à noite você pode entender que você é um cavalo preso no corpo de um ser humano. E mais? Vamos lá. Não, é você que tem. Pronto, eu vou explicar agora o que é que vocês têm com isso. Vou explicar agora. Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. Só um minutinho, só para pegar o gancho. Vou explicar agora. Tá. Nós vivemos numa sociedade democrática. Aí podem impor isso? O direito... Podem impor? Não, ele não está impondo. Está impondo. Não É você que não está enxergando. O desembargador está dizendo que não pode... Você que não está enxergando. Não pode impedir. Tá certo. Outra coisa, só para pegar o gancho. Tá. Tem muitos vereadores em muitas cidades que fazem muita besteira. Não estou falando disso não, Por Marcelo. um idealismo próprio Não estamos falando disso não. O que eu disse aqui no início do programa é o seguinte, que a liberdade de expressão de uma sociedade não pode ser bloqueada por ninguém. Mas e não foi. Desembargador, e não foi. vereador. E não foi. Mas eu vou lhe explicar agora. Eu vou lhe explicar agora o que tem a ver com a sua vida e com a da Áurea. O cara quer ser Deixa eu cachorro. Gazeta do Povo. Peraí, ainda tem... É porque eu deixei o Marcelo falar, ele não deixa eu terminar. Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. Vou botar moral aqui, viu? Pai preso por chamar filho transgênero de ela. Certo? Data, 4/5/2021. Por quê? Porque lá no Canadá a ideologia de gênero já foi implantada há muito tempo. O Brasil é o único país, tirando os países do Oriente Médio, tirando os países da Ásia, que tem aquela religião budista, aquela religião, o Islã, porque eles não aceitam de jeito nenhum, eles matam. Tá? É diferente do cristianismo, que aceita tudo e só faz falar contra. O Brasil é o único país do Ocidente que a ideologia de gênero não foi implantada ainda. Tá? No Canadá, desde 2000... Mas está caminhando para isso. Sim, mas nós estamos lutando contra, porque olha o resultado. Após ter sido sentenciado a 6 meses de prisão, por ter se referido ao filho transgênero como menina, o cara teve uma filha, tá? Só que lá no Canadá, o meninozinho, a partir de 5, 6 anos, ele já pode dizer que é menina, ou que é menino, ou que é um cavalo, ou que é um pônei, ou que é uma galinha, ou que é o galo, e os pais não podem educar os seus filhos. É proibido, por lei.
Tá? É o Estado que educa. Então aqui, após ter sido sentenciado a 6 meses de prisão por ter se referido ao filho transgênero como menina, um pai da Colômbia Britânica do Canadá foi solto sob fiança. Ele continua proibido de se manifestar contra o processo de transição de gênero, ou seja, da adolescente que tem 16 anos. Ele tem uma filha de 16 anos que ele não pode optar na educação da filha. Ele não pode estar proibido, sob pena de prisão, certo? Se optar na educação da sua própria filha. Certo? Ela está tomando hormônio masculino para mudar o corpo. Com a decisão do Tribunal de Apelação... Sim, ela quer mudar o corpo, ela não quer ser ela. Ela é uma menor, cara, de idade. Mas ela não quer ser mas não importa, ela é uma menor de idade. Ela é uma menor de idade, eu não posso impor isso ao pai. Não, desculpa. Eu não posso impor isso ao pai. Aí quer dizer que tu acha certo esse pai ter sido preso? Ele bateu na filha, ele bateu na filha, ele bateu na filha. Não me responda, ele bateu na filha? Só um minuto que eu vou fazer ele bateu na filha. Eu vou fazer minha colocação. Ele estupou a filha, ele espancou a filha. Sim, diga, rapaz. Eu vou botar moral aqui. Se eu tiver um filho que aos 13 anos de idade, 10 anos de idade, 12 anos de idade, ele resolve botar uma peruca e passar batom, eu não vou encher o cara de porrada e nem vou proibir. Pronto. E se ele trouxer um jumento para dentro de casa, porque ele decidiu que agora é uma jumentinha e vai transar com o jumentinho na tua casa. Ele que faz e aí? Coloca uma coleira dele. E aí? Não, tu deixaria? Não. E aí tu vai ser preso, cara. Tu vai ser preso. Vai ser preso. Vai ser preso. Tá entendendo? É isso que as pessoas não entendem. Assim, o fato... É isso que as pessoas não entendem. Agora eu vou falar. Sobre a ideologia de gênero. Só um minutinho. Primeiro que vereador confundem a ideologia de gênero com homossexualidade. Não é. Deixa eu falar. Pode falar. Não fala, só você fala. Pela linha do raciocínio que ele interrogou você, a história ainda vai mais longe. Porque um dia desse eu li e vi, né, uma reportagem de uma mulher que estava andando no shopping com uma coleira e outra mulher puxando. E o que você tem com isso? Calma, você não deixa concluir. Não, pode concluir. Calma, deixa eu chegar lá. A mulher que estava se colocando como cachorro, o animal, ela de fato assumiu como cachorro masculino. Cachorro, não cadela. Só mijar no meu pé não tem problema. Mas se ele mijar no seu pé, você que não sai preso. Peraí, agora eu vou voltar. Isso é para você ver o nível da aberração que está indo a humanidade. As pessoas, certo? Estão perdendo totalmente a lógica das coisas. E você sabe por quê, Áurea? Deixa eu concluir. Deixa ela falar. Aí, diante da pergunta do Rebouças a você, ele prosseguiu e disse: se o seu filho de 10 anos, que resolveu botar batom, isso e aquilo, agora eu sou mulher, resolver ser uma jumenta. Uma jumenta do sexo feminino. Aí você vai permitir que ele traga um jumentinho para ficar transando em casa? Não. Aí você vai ser preso. Aí é o seguinte, aí você vai ser preso, querido. Isso no Canadá, não é no Não, só falta o Brasil. Só falta o Brasil. Sabe qual é o problema? Isso é muito grave. Só falta o Brasil, cara. Isso é grave. Só falta o Brasil. Áurea, os exageros à parte. Teve uma escola na França que a aluna miou para a professora. Por quê? Vamos falar do Brasil. Porque naquele dia a aluna decidiu que era uma gata. Tá aí ela fez miau. Aí a professora não miou de volta. A professora foi demitida. A professora foi demitida. Tá? Não é um caso, não. Entenda. Ei, calma, não é um caso. Aí você grita no programa, tenha calma. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A que nível está indo a humanidade? E assim, se está acontecendo no Canadá, na França, nos Estados Unidos, em outros países, ou mais próximo, ou mais distante, quantas pessoas a tendência do Brasil, nosso país, também, porque as pessoas copiam. É o último, não, Áurea, é o último do mundo, Áurea. É o último do mundo ocidental. As pessoas fazem. Que falta implementar ideologia de gênero. Tempestade em copo d'água. Quantas cachorras dessas você viu no Guatemi? Eu particularmente não vi foi nenhum. no shopping de Salvador. Sim, mas assim, aí vira uma repercussão. No Guatemi você vê correr igual o pior. No Brasil inteiro. Por quê? Por que repercute no Brasil inteiro? Porque é um fato isolado que chama a atenção da sociedade e a abrangência que isso pega é um negócio absurdo. Tu tá entendendo? É como eu vi esses de uma menina tatuou no braço o Shopping Rio Mar, com a marca do Shopping Rio Mar. Pra que ela fez isso? Pra chamar atenção, pra pegar o quê? Pra ter o quê? Pra ter... Não, pra ter, como é que se chama lá a pessoa segue? Seguidores. Seguidores. Aí ela tatuou o Rio Mar, porque eu adoro o Rio Mar. Esse caso aí que você falou, Marcelo, na sua opinião, é um fato isolado. Do quê?
Da que a hora falou, do cachorro, da cadela, do gato. Muito é um caso. isolado. Pronto. Muito. Exatamente, eu concordo com você plenamente. Ainda é um caso isolado. Aí pronto, sendo um caso isolado, uma coisa isolada, inusitada, única. Vamos usar esses adjetivos bem. Isso pode ser imposto a você obrigatoriamente? Mas não chegou no Claro! no Brasil, esse caso que nós estamos falando aí da ideologia. chegou. Entenda uma coisa. Cadastro. Não, Sorocaba. Sorocaba. Vamos lá. Não. Linguagem neutra em Sorocaba. Não tem nada a ver com LGBT. Entenda isso. O que o povo tem que entender é sair da ignorância. Ideologia de gênero não tem nada a ver com LGBT, ao contrário. O LGBT, igualmente ao heterossexual, eles creem num ser humano binário, certo? O gay, o que é o gay? O gay é o homem que sente atração por outro homem. O que é a lésbica? É uma mulher que sente atração por outra mulher. Sim, é binário. sim. A ideologia de gênero não aceita o binarismo. Ela diz que é o gênero fluido. Você pode ser a qualquer dia, a qualquer hora, qualquer coisa. Inclusive fazer sexo com árvores, que são os ecossexuais. 200 mil seguidores na França hoje. Como é que vai ter prazer? 200 mil seguidores na França hoje. Mil seguidores, Tá entendendo? a maioria segue por curiosidade, não é porque faz... Não, querido, não é não. Vai estudar a matéria. Agora, Zoofilia. esse aí da árvore pra mim é novo. Zoofilia. Uma coisa que já existe, ó. Olha, Zoofilia. câmeras da árvore é Ó, novo. Meu Deus. zoofilia existe há tanto tempo que na Bíblia fala disso. Só que está sendo tratado agora com normalidade, porque é um gênero. É um ser humano que decidiu que é um cavalo preso no corpo de um homem, então ele vai ter sexo com a égua. Sabe É que uma eu acho? mulher que decidiu que agora é uma égua e vai ter sexo com um cavalo. Sabe que eu E acho? não existe para a ideologia de gênero, aqui para finalizar aqui, não existe para a ideologia de gênero diferença entre o Maciel. Tu tem quantos anos, Maciel? Eu tenho 50. Eu tenho 50, você tem 60. Para a ideologia de gênero, não existe idade no ser humano. Não existe você ter 60 e eu ter 50. Nos Estados Unidos, agora, um pai, certo, de 6 filhos, decidiu que é uma menina de 6 anos de idade. Certo? Ele agora se traveste com uma menina de 6 anos, procure aí no YouTube ou no Google. Ele se traveste com uma menina de 6 anos de idade, foi adotado por uma família e brinca com a netinha daquela família que tem 9 anos, como ele se fosse uma meninazinha de 6. Tá entendendo isso aí? Então, como não existe idade... Chamava de doido. E aí você vai pra cadeia se você falar isso Agora hoje, é o lá seguinte, fora. E aí o que acontece? Abriu a pedofilia, a porta pra pedofilia. Isso tá colocando a minha profissão em xeque, Se uma viu? criancinha... O Áureo, o que é disforia de gênero? Disforia de gênero. Disforia de gênero não De é gênero, isso. de gênero. Não é essa distorção. Disforia de gênero é a pessoa que não se identifica Exatamente. psicologicamente com o seu órgão genital, Exatamente. com que nasceu. Isso é uma coisa. Disforia de gênero é uma coisa que sempre teve e é uma coisa que era tratada no ramo da psicologia. Hoje eles inverteram. Se uma pessoa apresenta disforia de gênero, eles ao invés de tratar o psique da pessoa, não, eles querem adequar o físico ao psique. Ou seja, eles querem castrar, tirar a vagina, tirar o pênis, né? E o que é que isso levou? Para não falar que é algo anormal, o que é que levou a aceitar tudo? Nós temos já uma mulher que fez uma cirurgia para ficar cega, porque ela sentiu que era uma mulher cega. E agora ela tem entrevista dizendo, eu sou muito mais feliz agora, porque eu sempre soube que eu nasci cega. Aonde isso? Procure na internet. Sim, mas aqui no Brasil? Não, no Brasil não. E tem um homem que decidiu que é uma mulher aleijada. E agora ele está na cadeira de rodas, porque ele nasceu. Ele estava. Não, já foi. Já foi. E aí lá de Sorocaba, para finalizar, Marcelo, eu vou finalizar agora. Lá de Sorocaba. Meu Deus. O concurso público vai exigir. Liberou para exigir. Tá na notícia. Lê a notícia. Lê a notícia. E aí você vai ter que estudar linguagem neutra, viu? Para finalizar, para se entender aqui novamente o que eu estou falando, você pega esse caso aí do cara que resolveu ser uma menina de 6 anos, me aponta outro no mundo. Tem vários. Tem vários. Então é uma coisa... Tem no Brasil. É uma coisa muito isolada. E imposta a maioria. Muito isolada. Que você, como cidadão, você como participe de uma sociedade, você pode inventar. Não, que a lei obriga, a lei vai obrigar. Conviver, não sou obrigado a conviver. A lei vai obrigar. A lei está obrigando já. Lá em Sorocaba acabou de obrigar. Não. O ensino Então, em escola para criança. E outra coisa, Só um exclui o minutinho, cego. Só um Exclui o cego, minutinho. exclui o mudo. Stop. Ah. Tá certo.
tudo agora está surgindo, tudo tão novo, vamos dizer... Não é novo não, é desde 2014. Você que me ouve, você que me assiste, nos assiste agora, deve estar com sua cabeça assim, o que está virando isso? Pronto, um pai, que a gente ouve, aqui e acolá a gente está ouvindo isso, um pai pega 5 filhas ou a esposa e tranca num não, mas aí é outra coisa. É outra coisa. Certo. Aí ele botou na cabeça que aquelas filhas são todas mulheres dele, todo mundo fica no cativeiro fechado. Pronto. Dono de harém. Ele pensou que todas aquelas filhas fossem mulher dele. Então quer dizer que tudo que eu penso, aí eu vira vou verdade, ser e vou fazer. É isso que está acontecendo. E a lei não vai em cima de um tipo de pai que faz esse tipo de coisa, que coloca em cativeiro 5 filhas e agora botou na cabeça que essas 5 filhas são mulheres dele também. Botou na cabeça, fez. Ei, Áurea. Aí a lei vai contra. Ei, Áurea, presta porque atenção. A gente sabe que muitos pais presta atenção. Não, isso aí é um homens... crime, absurdo. Isso aí não tem a ver com isso. O que eu estou querendo que você entenda é o seguinte. Olha, existem pais abusivos? Humana. Existem, certo? E não são maltratados da forma que esse pai foi maltratado, que nunca triscou na filha, nunca bateu na filha, pelo simples fato de ser filha dele, e ele ter criado aquela criança, e agora ele não pôde chamar sua filha de filha. Ele fez, filha, talvez quero conversar com ela, talvez, filha, porque ela estava fazendo aquela transição de gênero adolescente, desde 14. E aí o que é que aconteceu? 6 meses de prisão. Tu já pensou, hein, Marcelo? 6 meses no CETOC aqui, no presídio aqui de Fortaleza, porque chamou a filha de filha? Isso foi em qual lugar? Canadá, Colômbia Britânica, 2021. Ei, eu acho que isso aí... Está começando em Sorocaba, né? O mundo está virado, né? Só um minutinho. Eu acho que aquela velha história que eu sempre digo para meus amigos. Rapaz, é muito gelo e pouco uísque. Vou aumentar a dose do uísque. É muito gelo. Sabe, a coisa que repercute absurdamente... Foi uma lei, tu acabou de ver uma lei, Marcelo. Só um minutinho. A coisa que repercute... Não foi o meu entendimento da lei, foi diferente do teu. Acabou de ver uma lei, cara. Foi revogada. Foi revogada E outra coisa. Não foi um desembargador que revogou, foi uma... Um desembargador. Um desembargador. Fala que na reportagem seguiram os outros. Sim. Foram 4 desembargadores. O judiciário interviu Só um minutinho que eu tô falando. No legislativo. Só um minutinho. Tu acha normal? Foi uma Câmara de magistrados que decidiram que a lei que esse vereador criou não estava além do que ele poderia exercer. Cara. Bom, isso é a tua opinião, estou dando a minha. A gente vê em vários municípios, vários estados, os políticos arbitrários. Pra que não? E aí tem justa... Uma lei debatida, Marcelo. Cortar o microfone dele. Uma lei debatida, cara, é aprovada. Corta, aí deixa ele falar, porque senão não dá. Não, porque tu me chamar pra debater e não poder falar, cara. Eu não tô debatendo, eu tô dando a minha opinião, agora eu não tô debatendo. Porque esse assunto não dá pra debater. Como é que você vai debater religião? Como é que você vai debater... Debatendo. Como é que você vai debater futebol? Como é que você vai debater se Deus existe ou não? Debatendo. Como é que você vai... Tu tá entendendo, olha? Não dá pra debater. O que eu falo é o seguinte, sociedade é sociedade. Ela é ampla. Ela é cheia de prazeres, ela é cheia de opiniões, ela é cheia de desejos, né? de tudo. Aí pode te proibir? Né? Não pode, cara. Cara, você está falando que vai proibir, isso não está acontecendo ainda aqui. Já foi proibido. Não está acontecendo. Porque você vai ter que estudar para passar no concurso, aquela linguagem. O que a lei está dizendo lá em Sorocaba, no meu entendimento, é um pouco diferente. Vai mudar o português? Mudou, né? Mudou já. Mudou. Sorocaba. Eu vou pedir Sorocaba, no próximo... mas no Brasil não. Vai mudar depois, o Brasil todo. Eu vou pedir a opinião de um especialista na área sobre isso, não desfazendo o reboço, vou colocar ele no ar no próximo programa. Especialista em quê? Em direito constitucional, para ver se realmente é isso, né? Para ver se realmente a lei diz isso. Eu vou colocá-lo... Uma pessoa entendida, imparcial. Eu não sou, não. Não, você deu a sua opinião. Eu vou colocar uma pessoa aqui, um constitucionalista, dizendo se isso aí é legal, se não é legal. Tu quer o que diga o que tu ele quer. acha. Não, tá bom, não vou dizer... Tô falando que eu vou pegar um parcial. Tu quer uma pessoa que diga o que tu quer. Não, eu vou pegar um advogado imparcial, constitucionalista, mas especializado na área. Que eu nunca vi, que eu não conheço. Tá? De preferência. Eu vou ligar para a OAB. Você tem um constitucionalista aqui no Ceará, quem é o top aqui? Fulano e tal. Então dá. Vou chamar para ele fazer uma gravação. Doutor, o senhor pode falar sobre a lei imparcialmente? O que o senhor achou da lei de Sorocaba? Pronto, vamos ver a opinião dele. E vou colocar para vocês no próximo programa. Então nós ficamos aqui por aqui, vamos debater mais um assunto aí que está acontecendo aí com um ator da Marvel aí, que está num problema meio sério jurídico. E voltamos já já. Fiquem ligados. Não saiam daí não.
Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Então, voltando aqui para o segundo bloco, o que aconteceu na Marvel lá, o Rebouças? O que aconteceu com o ator lá? Eu estou meio por fora desse assunto. Tem um filme aí que foi lançado que é Mulher Vespa, Homem-Formiga e Mulher Vespa. Hoje, aliás, hoje tem Homem-Minhoca, Homem-Vespa, Mosquito. E quem começou com isso... Mulher Mariposa. E quem começou com isso não foi a Marvel, não. Mulher foi o Brasil. Cachorro. Foi o Brasil, não tinha Mulher Melancia, né? Lembra antigamente? Mulher Cachorro. Não, então, Mulher Cachorro... A Marvel lançou um filme, Homem-Formiga, Mulher Vespa no universo quântico. Não, Homem-Vespa. Homem-Formiga e Mulher Vespa, no universo quântico. Eu até assisti o filme. É uma viagem na maionese grande, até assisti o filme. A Marvel faz isso. Nós não estamos aqui para falar de... Não, mas é por causa da questão da fugiu do universo. Não estou aqui para falar nem disso, não, da questão de que foi a bilheteria péssima e tudo, não é isso, não. O ator, que não é o ator principal, que interpreta o Homem-Formiga, não. É um ator que interpreta lá um vilão principal nesse filme. Ele, né? Coloca aí, produção, na tela aí, para o pessoal ver a foto e ver a manchete. Ele perdeu já o trabalho. Esse ator que está passando aí agora. Isso. Já perdeu o trabalho aí em futuros filmes da Marvel, tá? Já foi aí, como se diz aí, expurgado, né, da produtora, porque foi acusado, né, de violência contra a companheira. E isso... Agressão, né? Agressão. Aí isso aí é algo que nós temos que tomar muito cuidado, né? Eu, como advogado criminalista, como professor de direito penal, processo penal, e advogo já há mais de década aí nessa área específica de crime de família, a lei Maria da Penha no Brasil é uma lei... A lei é excelente, né? Não vou entrar aqui no método do nome da dona da lei, não, entre no aspas, real. Porque se você procurar na internet, você já vai até ver que o caso que deu origem à lei não é bem assim, né? Mas valeu a pena. Não, a lei é ótima. A lei é ótima no sentido de que realmente existe violência falando da história dela. Contra a mulher. É importante. A lei é importante. O que ocorre é que muitas vezes a lei é mal usada, né? Mal usada no sentido de que mulheres que querem... Já peguei vários casos, já advoguei em vários casos assim. Mulheres que querem se vingar de um ex, mulheres que querem até inventam, né? Tirar o marido de casa para ficar com a casa. Tem isso né? Inventam agressão. Eu já peguei casos de inventar agressão, de realmente a mulher pedir para o amante bater nela, uma mulher bem branca, era uma loura bem branca, pediu para o amante bater nela, para ela ficar com roxidão. Ela pegava um táxi para ir até a delegacia da mulher, na época que era ali perto do centro. Ela colocava aquele
colete aqui no pescoço, pedia pro cara do táxi parar o táxi 2, 3 quarteirões na delegacia, botava aquele colete no pescoço e ia andando toda duro para a delegacia. Na época, a delegada muito experiente que tinha a delegacia da mulher, ela não caía muito nessas não, né? Mas até você provar que é mentira, né, o cliente passa um perrengue. Graças a Deus, nesse caso, nós provamos. Nesse caso que eu acabei de relatar. Mas o que acontece com esse ator, que nós temos que trazer aqui para o debate, é o seguinte. Foi acusado de violência doméstica, que chamamos aqui no Brasil assim. Lá foi acusado de violência contra a companheira. Não tem processo ainda. Não tem uma acusação formal sendo processada em juízo. Muito menos condenação, nem prova de que é verdade a acusação. E o prejuízo, no caso desse ator, já é milionário, milhões. No caso de qualquer pessoa comum do nosso Brasil aqui, não seria milhões porque não tem essa condição, mas seria o transtorno igual ou pior ainda. Porque o cara seria cancelado, hoje em dia é isso que se chama, né? Nós vimos aí outro caso nos Estados Unidos, o Johnny Depp, que fazia aquele famoso personagem de Jack Sparrow, né, do Piratas do Caribe, teve a vida dele devassada aí. E, no final, provou-se o quê? Que não era verdade. Por exemplo, as acusações. A gente não vai muito longe. O Neymar também não sofreu isso? O Neymar, ele foi... Tentaram fazer. Tentaram fazer isso com o Neymar? Pronto, na época, Áurea, muito bem lembrado. A mulher... E o Marcelo vai lembrar disso. O Marcelo vai lembrar disso, porque na época, nós participávamos de um programa ainda na TV Diário. Nessa época aí, nós participamos de um debate onde falamos sobre isso. Eu disse até o seguinte, olha, se não fosse o Neymar, se fosse uma pessoa mais comum, podia ser até um pouco famoso, mas mais comum, não o Neymar, sim, talvez tivesse prosperado aquela acusação. Verdade. E o cara tivesse respondido um doloroso processo penal por estupro, sem ter estuprado ninguém. Como era o Neymar, o ídolo maior, do maior esporte dessa nação. E ele conseguiu provar a inocência. De certa forma. Não é conseguir provar a inocência. Nem foi provada a inocência, nem foi provada a culpa. Não houve nem processo. Sim. Porque a gente só pode falar em provar dentro do processo. Certo. Nós só podemos falar em provar a inocência e provar a culpa dentro de um processo. No caso do Neymar, não teve nem processo. Se fosse... Não, as imagens eram claras. Não, mas não tem isso, Marcelo. Se fosse um ser humano comum, o processo era aberto. Sabe que o processo era aberto. Aí é um negócio muito complicado pelo seguinte. A mulher nem ganhou dinheiro nem ficou famosa. Aí a Áurea... Não, famosa ela ficou. Aquela fama de um mês. Famosa ficou como pilantra. Uma pilantra. Aquela fama de um mês, né? Ei, deixa eu te falar. É complicado esse assunto pelo seguinte. Você é psicólogo, você vai me responder isso que eu vou lhe perguntar. As mulheres, as mulheres sérias, geralmente apanham em silêncio. Né? E quando se manifestam, muitas vezes não estão apanhando, mas não aguenta mais ouvir a ofensa psicológica. Porque a forma de você bater numa mulher não é só você meter a mão na cara dela. Né? É a questão psicológica. Sim. Se você... não só a mulher, mas como... Agora, principalmente a mulher. Porque o cara chega em casa com série de problemas no emprego, ou sei lá o quê, um monte de cachaça na cabeça, e o fio terra para ele descarregar lá é a mulher. E os filhos. E os filhos. Né? Nós sabemos disso. Eu acho que há muito poucos casos... É um crápula, né? Faz isso. Mas... Tem muito. Demais. Eu acho que o que mais e na tem. alta sociedade é que tem mesmo. Eu acho o que mais tem. Eu acho que no caso do caso que nem aconteceu com o Neymar e tal, que ficou comprovado que não teve nada a ver, ainda bem que ele teve inteligência de filmar, né? Senão ele estaria com um problema sério. Eu acho difícil acontecer, porém está acontecendo com maior frequência. As mulheres estão usando a própria lei a favor delas. Numa hora de fúria, numa hora de raiva, dizer que o cara bateu, deu tapa na cara, que humilhou, que estão usando isso. E olha, Marcelo, eu como psicóloga, imagino N histórias que eu escuto. Da mesma forma como você, como advogado. Eu escuto N histórias, inclusive de homens vítimas, de mulheres que, de relacionamento fato, abusivo, que se chama hoje, né? Eles não agrediram. Tóxico, que se chama hoje, exatamente, né? Tóxico, totalmente tóxico. E olha, uma mulher que sofre toda a vida com as torturas psicológicas,
ela tende a desenvolver transtornos psicológicos emocionais gravíssimos. Acho que qualquer pessoa. É né? muito sério. E ela desconta mas depois no... de mulher. E ela desconta depois no outro companheiro? Sim. Não. Acho que... Às vezes sim, né? Tem muitas mulheres vingativas que partem mesmo para falar coisas que nunca existiram, usando da própria lei em favor delas. Ainda bem que temos profissionais bastante técnicos, como muitas delegadas e delegados, que estão aí nas delegacias. E tem os psicólogos também, E psicólogos que conseguem identificar. E o único né? amigo da pessoa que é acusada disso nessa hora. Com certeza. Que se chama advogado. Com certeza. Porque vários casos já peguei de acusação de estupro e de acusação desse crime novo, que é o chamado crime que o cara faz um ato procurando satisfazer a própria lascívia, molestar sexualmente sem ser estupro, né? Uhum. Aquela história que surgiu tudo com aquele cara num ônibus ou foi no metrô, que se masturbou e ejaculou em cima da mulher. Não tocou nela. Não tocou nela. Absurdo, né? Mas Não isso tocou também nela. é um desrespeito Mas não existia crime, né? Porque o princípio da tipicidade. Mas aí tem criou. que existir. Já existe hoje. Aí criou o crime. Já criou o crime. Mas aí o que é que acontece? Quando se cria o crime, tem que existir, porque existe a conduta Isso aí, na minha perniciosa. opinião, é pior É do um que monstro. Esse aí, na minha opinião, é pior do que a menina que acha que é cachorro. Esse cara aí, eu acho que é pior. É complicado. Entendeu? Aí o que é que acontece? Infelizmente também já aconteceu de mulheres usarem, já vi casos até de empresas induzirem funcionárias a fazerem essas acusações contra funcionários homens para ter um motivo de justa causa de um cara que era empregado há muitos anos e teria direito a um bom dinheiro para receber. Eu já vi casos assim. Né? Então, quando tem o que importa, Marcelo, só para o público entender por que nós trouxemos esse tema, ninguém está falando aqui jamais que é isso. Eu também já advoguei para mulheres que foram, como o Marcelo bem falou, a lei protege a mulher, não é só o físico, a questão das famosas POSUA, não. A própria lei prevê o assédio moral, o assédio financeiro. Homens que se relacionam com mulheres que têm condições financeiras e de forma abusiva induzem ela a dar dinheiro para ele. A lei também prevê isso. Né? Então, nós não estamos aqui dizendo que não existe, não. Ao contrário, eu já advoguei para mulheres também, condenando pessoas que faziam isso e conseguimos a condenação. Eu estou dizendo, no caso desse rapaz que é ator, já ter a vida devassada, no sentido de prejuízo, de perder contrato, perder trabalho e tudo, de uma coisa que é acusação ainda. Nós temos que perder essa mania de a TV disse o que é verdade. Não é assim. Verdade. Averiguar, Tem que ser averiguado, tem que haver o devido processo legal, como no caso lembrado pela Áurea aqui do Neymar, muito bem lembrado. Sequer houve processo, porque chegou-se à conclusão que não existia um indício suficiente de autoria e materialidade para um rapaz responder um processo penal, que é algo muito pesado para quem não é criminoso, a pessoa responder um processo penal. Né? Então nós temos que dar a lei, a Constituição brasileira, e a norte-americana também, garante o princípio da presunção de inocência. Bom, eu penso assim, hoje, todo profissional, viu, olha, tem que... Você no teu consultório, por exemplo, Sim. mesmo sendo mulher, os dentistas, os médicos, hoje os médicos, os dentistas usam de plástica, uma plástica que é interessante. Eles sempre têm uma assistência dentro do consultório, uma assistente. Justamente para não ser vítima dessas acusações. Os médicos de plástico sério, cirurgião plástico sério, fazem isso. Ginecologia, todos os médicos têm essa prática. E vou dizer uma orientação aqui. Qual é a aqui. prática? De ter um assistente junto com ele no consultório. Sim, com certeza. E vou dizer mais uma, viu, Ora? Põe câmera. No meu caso é complicado. Tem casos que não né? pode. Ginecologista não pode pôr. Ginecologista não pode pôr. Por exemplo, ginecologista não. Estou falando em casa da psicóloga. Eu sou psicóloga. Não pode, tem o sigilo do cliente. Tem o sigilo. Tem mas ela não vai expor? Não pode. Ela não vai expor. Mas uma hora vem à tona. Mas mas ela não vai expor. Uma hora vem à tona. É muito melhor você ter a segurança e ter a certeza de que você não vai ser acusado por uma coisa que não fez. Porque é horrível. E outra coisa... Do jeito que tem homem mau caráter, tem muita mulher mau caráter. Aproveitadora. Vocês estão falando aí do Neymar. O Neymar, inclusive, não chegou nem a agredir aquela moça. Ele se defendeu. Mas não é questão de gênero, é questão de caráter humano. É uma pessoa. Independente. Porque a mulher é mau caráter, porque o homem. Ela queria dinheiro dele. São pessoas, e são fama, humanos. Né?
Ela queria dinheiro, Dinheiro na e verdade. fama. Ela e o namorado queriam dinheiro do Dinheiro e cara. fama. Entendeu? Quer dizer, imagina uma pessoa, um namorado que deve ser outro canalha, quanto mais, por quê? Pegar a tua namorada pra colocar... E pra aceitar isso aí. Se relacionar com outro homem pra tomar dinheiro. Pô, Sim, sim. cafetão. Cafetão. Quer dizer, eu fico muito preocupado, eu sempre falo com meus amigos médicos, e eles sempre falam, eu por exemplo, não entro sem uma assistente na minha clínica. Isso até, inclusive, dentistas, viu? É Dentistas. complicado. Porque, às vezes, você está fazendo um tratamento ali, roça a mão no seio da mulher, a mulher começa a pensar diferente, e imagina, e quer Não, saber... e hoje tudo é mimimi, meu amigo. Hoje É tudo é diferente de um caso famoso aí, né, daquele João de Deus, né? Não, aquilo já, Ali já é é fato consumado. Ali já é um absurdo. Aquele absurdo né? que aconteceu agora do médico fazendo a palestra lá nos Estados Unidos, no Texas, e o marido da mulher subiu lá, deu 2 tapas na cara dele: você estuprou minha mulher há 7 anos atrás, no meio da palestra. Deu 2 tapas na cara dele. Sabe o que o imbecil do médico fez? Não, sabe o que o imbecil do médico fez na hora que o marido se afastou? E falou pra ele: eu só não te mato aqui porque nós estamos aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu te matava. E é que eu não te achei lá. E sabe o que o médico imbecil fez? Provou que realmente ele é canalha? Quando o marido se afastou, ele riu. Ó, você tá de brincadeira. eu tenho Você um tá de amigo. brincadeira. Ele acabou de dizer que ele fez e tava rindo do cara, e o cara voltou lá pra cima dele. Olha o que Ou seja, aconteceu. aí criaram apartado e tal, aquela condição toda. Quer dizer, depois de 7 anos. E outra coisa, a mulher deste cara, que denunciou pro marido, hoje ela é médica. Olha o que aconteceu. E ela foi para um atendimento ginecológico e estava grávida. Ixi, aí é sério, hein? Estava grávida. Não sei como é que acabou esse caso. Eu sei que tá essa coisa aí, e eu acho absurdo. Eu acho assim... Aquele cara que era o maior especialista brasileiro em inseminação artificial, né? É. Ele que fez os trigêmeos O do meu- William Bonner na Fátima o Bernardes. meu filho... Sei lá como é que ele Ei. fez. Eu quero trazer Peraí, o fato. meu filho, o Enzo, e da Paula, o meu filho, o Enzo, que tem 13 anos hoje, foi inseminado por ele. Como era o nome dele? Nassif. Não sei o que é Nassif. Foi inseminado por ele. Mas assim, eu acompanhei todo o procedimento. Então eu não dei abertura para ele ficar sozinho com a minha esposa e tal, entendeu? Não, porque eu acompanhei todo o procedimento. As consultas, Agora, né? as consultas todas. Agora, aqueles pais que não poderiam acompanhar, que a mulher ia com motorista ou ia sozinha, eles se aproveitavam. Olha, aconteceu um fato, né, bem próximo, de uma pessoa próxima, amiga minha, que tem uma loja dentro de um supermercado em Fortaleza, tipo um quiosque, e graças a essa câmera que estava nesse quiosque, livrou um senhor de 75 anos de ir para a cadeia como pedófilo, porque ele estava assim, a criança estava brincando, ele apenas ofereceu, não sei se foi uma balinha ou um pirulito. Eu acho que a criança distorceu um pouco a história, e o pai e a mãe encresparam para cima do senhor, e ele ia ser preso, né, como dando um flagrante. E a vergonha não passa. E escuta só, o filho dele, ele estava no supermercado com o filho, e ele ia passar por toda essa vergonha se não fosse a câmera do quiosque do meu amigo, Por isso que que eu foi acho que lá tem e que ter. abriu tudo e olhou. O homem não fez nada demais, ia ser preso. Um senhor de 75 anos. Pode até ser, meu amigo está nos assistindo, ele sabe que ele me contou essa história. Então, tá tão complicado hoje, tá muito complicado. E as pessoas... E criança também mente, viu? Muito. Criança também inventa Inventa, né? coisas que não existem. Nós tivemos várias ocorrências aí de colégio ser fechado por causa de história inventada. muito Eu tive sério. um caso que eu peguei como advogado criminal. Um rapaz me ligou, em pânico. Ele estava sendo acusado de serviço sexual com a filha, né, de estupro da própria filha, adolescente. E aí nós descobrimos toda a história, né, a delegada na época, uma delegada muito boa também na delegacia, nós conseguimos descobrir a história toda. Mas o que era que aconteceu? Essa filha tinha um namorado, a mãe não queria porque era muito nova, parece que ela tinha 14 anos, ou era um pouco menos de 14 anos, já é estupro de vulnerável, né? E na época, eu não lembro agora, que já está com alguns anos, se era 14 ou era 13 anos que ela tinha. Faz muita diferença porque com 14 é estupro normal e com 13 é estupro de vulnerável, né? Sim. E mesmo que haja o consentimento da menor.
E essa moça, essa adolescente, que a partir de 12 é adolescente, a mãe dela, ela disse que o pai dela, a mãe dela ia mandar ela para casa do pai dela, ela gritou, não mande não, que ele bole em mim. Bastou essa frase, ele bole em mim. Um vizinho ouviu, não gostava do pai dela, já tinha até brigado com ele, briga mesmo, via de fato, ligou para o Disque 100 e fez uma denúncia de estupro. Daquele pai contra a denúncia anônima, que é um absurdo. A lei veda o anonimato e o Disque 100 vai aceitar anonimato. Não pode, denúncia anônima é furada. Não se pode. Se a pessoa quer denunciar tá com raiva da pessoa, vai inventar a história. Isso. Não se pode aceitar denúncia anônima. Infelizmente, o Disque 100 tem aceitado. E aí o que acontece? Esse coitado deveria ser apenas um alerta para ficar de olho. Não, anônimo não é para aceitar de jeito nenhum. Não é nem para aceitar. Anônimo não é para aceitar de jeito nenhum. O senhor tem que dar sua identidade, tem que dizer quem é. Tem que ir lá participar da ocorrência. É verdade, é verdade. E que é muito sério você acusar um pai de estuprar filho. É muito sério. Olha, eu pego esse telefone e falo assim, olha, eu tenho raiva de você. Aí eu pego esse telefone e falo assim, ó, da onde? Ele diz que sim, olha, tem uma psicóloga ali no... Que está assediando crianças. Está assediando as crianças, masturbando as crianças. Fácil. Aí tu tá lá no seu... Sem prova nenhuma. Chega a polícia, chega lá... Né, e chega a notificaçãozinha para você ir para a delegacia. Foi o que aconteceu com esse meu cliente. Lá na delegacia, se tu visse a avó da adolescente chorando... Meu Deus. Ele é um monstro, mexeu com a minha neta, chorando. Meu Deus. A mãe da menina, já era separada do pai, chegou e disse... Não, essa mãe foi bem correta. Ela disse, não, eu não acredito. Passou a ter um caso. Ele sempre foi um bom pai. Ele sempre foi um bom pai. Aí eu conversei com a delegada, doutora, a senhora está vendo aí, né? Que não é bem assim a história. Ela, não, vamos conversar com essa menor direitinho e tudo. Aí quando a menor entrou, que a delegada conversou com ela, explicou o que estava acontecendo e tudo, ela começou a chorar. E aí contou a verdade. Disse, não, meu pai nunca fez isso. É porque a minha mãe soube que eu estava namorando, quis me mandar para a casa do meu pai. O meu pai é muito rigoroso com essa questão de namoro. E eu não queria ir, na hora falei isso. Só que o vizinho escutou que não gostava do pai. Como é que nós sabemos que é o vizinho? Porque se a denúncia é anônima, né? Porque depois se chegou... Olha, eu nunca acreditei. Me lembrei de uma depois história se chegou até ele. Olha só o que eu ouvi. É grave. Eu me lembrei de uma história aqui que tinha uma quadrilha que estava inventando uma suposta deliciar crianças pela internet. Aí a pessoa, ao mesmo tempo, colocava o fundo da polícia atrás, a própria quadrilha. Isso aí tem. Sim. Que foi, aí eles ligam. Olha, você... como é que funciona? O cliente me procurou. Rapaz, tem um ano, o cliente me procurou. Olha como é que aconteceu. Você... Safadinho, não é tarado não, mas é safadinho, né? Ó, o cliente me procurou, não vou falar nomes, logicamente. Ele no Facebook, conversando com a meninazinha. Eles provocam a conversa. E aí eles provocaram a conversa, a menina provoca a conversa. Não é a menina, começa a falar, não, menina entre aspas. Não, é um adulto falando. É um macho, dizendo que é uma menina. E aí falou lá e tudo, o cara caiu. Começou a ter conversa pornográfica pelo Facebook com a suposta menina. Quando ele desligou, no outro dia, ele recebe uma ligação de um policial de São Paulo, se dizendo policial. Rapaz, olha, você estava com pornografia infantil, nós estamos aqui com todas as provas, aí manda os prints para ele. Nós estamos aqui na delegacia com o pai da menina, a mãe. Mesmo. Como é que você quer fazer? Aí ele, como assim? Quer fazer o quê? Não, a gente pode ajeitar, a gente tá vendo que você é um pai de família. Aí falaram o nome dele, o nome da esposa dele, o nome do filho dele. Porque tem tudo no Facebook. Pede dinheiro. Claro que não era polícia. Aí disse o quê? Olha, eu vou. Aí ele me procurou em pânico. Para sorte dele, quando ele me contou, eu já matei a charada. Sabia do golpe. Para sorte dele, não é nem que eu já sabia do golpe, eu nunca tinha visto esse golpe, não, mas eu matei a charada. Eu vi esse golpe. Quando ele estava comigo, por sorte dele, ligou o cara, de ligação de WhatsApp, né? Aí ele mostrou, olha aqui é o cara, é o policial. Realmente, o cara, Áurea. Se veste de policial. Atrás dele lá, Polícia Civil de São Paulo e tal. Isso aí eu posso atender? Você permite para eu falar? Polícia Civil. Você tem, doutor? Aí eu peguei e disse, pois não. Eu queria falar, e a vozona toda, queria falar com o fulano de tal, não sei o que, depois não, pode falar. Aqui é o advogado dele. Não, doutor, muito bom, aqui é o advogado, então só está sabendo o que é que ele se meteu, né? Eu disse, não, pô, estou sabendo que você está falando de dentro de algum presídio. Doutor, você está falando de algum presídio e tenha certeza de uma coisa. Eu sou policial, pois se você for, você vai receber uma representação aí na Polícia de São Paulo amanhã, que quem vai fazer só eu. Aí ele, puf, desligou.
Caia no golpe Não, aí- não não, vai mas atrás aí- de mas o mexer golpe mas foi aí mais não, adiante. na internet não. Mas aí é bem feito Pro cara para esses pedófilos malucos que fica aí Conversando. tendo esse tipo de conversa. com menor de idade. O cara é casado, Complicado. pai de Filho. família, tal, bababá. E é um tarado, é um tarado. maníaco sexual, é bem feito. Eu acho que tem que tomar o dinheiro desses O caras. susto mesmo. foi Aí bom. o cara ainda foi assim. E se olha, não tivesse procurado um advogado experiente para resolver a situação, tinha vendido até o carro para dar Não, dinheiro. e tem mais, Tinha vendido até o carro para dar ainda dinheiro. faz o papel, as quadrilhas ainda faz o papel que o policial é corrupto. Porque fala assim, ó, mas se o senhor fizer nos der um agrado, tudo, a gente encerra esse caso por é aqui. exatamente isso. A pessoa desesperada, meu Deus, minha família vai descobrir, minha mulher, meus filhos, que É porque ele é um safado. é um safado. Safado. Aí ele vai e solta o dinheiro para o tal policial. Nunca mais ele fica em paz. Para o tal policial. Se ele der 100 reais, nunca mais ele fica em paz. Eles vão dar na É Ele mil, vai é 10 dar baixa mil. no caso e que não vai levar adiante. É o repique. É terrível. Mas eu acho bem feito. Esse tipo de coisa, esses estelionatos, acho legal. Porque aí pega esses pedófilos. Pedófilo tem que ser. Entendeu? Tem que Rapaz, se eu lascar. amei, sabe o E quê? a história do ator da Marvel continua, como foi? Só para falar isso aí que o Marcelo falou, é porque é o seguinte, é fantástico. Marvel. O que move o mundo é o dinheiro, né? A Bíblia diz que o amor, o dinheiro não é... A Bíblia não fala E que o dinheiro é ruim. é a raiz de todos os Não, a Bíblia não males, fala né? que o dinheiro é ruim. Ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Com o amor ao dinheiro é aquela pessoa que passa por cima de mãe, pai, irmão, Faz filho, qualquer pelo negócio dinheiro. pelo dinheiro. E aí nós vemos que grande parte do mal na humanidade realmente vem de pessoas milionárias, né? De George Soros e outros aí. E quando é agora, foi levantado um milionário aí, que é a favor da família, que é a favor da liberdade, né? Que é o Elon Musk. O Elon Musk agora disse que vai botar dinheiro, ó, vou injetar dinheiro para tornar os países onde quiserem legalizar uma criança de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos, cortar o pênis porque se acha mulher, deformar o corpo porque se acha mulher, fazer transição de gênero em criança, eu quero tornar crime nesses países. E aí nós temos o peso de um milionário, o mais famoso da atualidade, o Elon Musk, que tem esses valores, né, cristãos e está aí defendendo a liberdade, investindo nisso aí. Então isso é fantástico, né? Sem falar, gente, que quem mutila o corpo, ou eu não tenho nada contra, pessoalmente. A gente tem que parar com essa mania de quando for falar esse tema, eu não tenho nada contra, é a minha opinião. Mas olha só, sem falar dos efeitos psicológicos, nunca mais é a mesma pessoa, nunca mais. O estudo da Olha, sociedade. é tão real, Eu conheço uns 3. É tão real que as Eu pessoas... conheço umas 3 pessoas que tiraram, né? trocaram O pênis. sim. Conheço uns 3. Tá? Tem ninguém da produção Tiraram- não, né? Não. Sim, o que é que aconteceu? Tiraram e ficaram malucos. Pronto, pessoas que fazem Ficaram até malucos, mesmo bicho. a bariátrica precisa ter um acompanhamento antes e depois. Imagina tirar o pênis. Porque a pessoa... Imagina tirar a pessoa, o como é que chama? Da mulher do Brasil, o vulva, né? O vulva, os grandes vulva, lábios, fazer sim. aquela cirurgia. reconstrução Reconstrução, genital. que absurdo. Olha só, a pessoa Criança, que faz... adulto não, adulto faz o que quiser, Certo. assuma as consequências, Então, assim, criança a não. pessoa que faz a bariátrica, ela tem uma visão de si mesma, de um formato, né? De uma pessoa bem grande. Então, assim, quando ela faz a bariátrica, que ela emagrece, fica muito magra. Ela pensa que bate o vento e vai sair voando. Ela olha pra si mesma, ela não vê mais Não se aquela reconhece. realidade, não se reconhece. por isso que eu Precisa ter um acompanhamento psicológico Áurea. antes e pós Áurea, a bariátrica. Áurea. Porque é muito sério mexer Áurea, no corpo. Áurea, muito sério, você falou tudo. Eu sempre defendi aqui, você sabe, o seguinte: cada um tem seu biotipo, cara. Cada um tem seu biotipo. Cada um tem a sua forma, né? O seu formato. Não é essa regra de fazer regime radical ou comer radical, ou tudo que é forçado, tudo que é imposto. Eu acho tudo... Sabe, Marcelo, eu vou te dizer por quê. Porque a mídia prega que tem que ter um padrão de beleza e que o padrão de beleza tem que ser magro. Mas às vezes é questão Você de saúde, né, Você Áurea? vê... Eu vou Aí chegar lá. Mas aí é que tá, Eu vou eles chegar usam lá. esse argumento. Então, né? assim, além da questão de saúde, Ó. eu não estou dizendo aqui que eu sou Áurea. contra a bariátrica, não. Pronto, Tudo Áurea, tem que ter um acompanhamento. acabou o nosso tempo e essa semana vai ser longa, porque sexta-feira nós temos aí
o conselheiro da Sindpostos, o Zé, que vai falar muito sobre o nosso combustível aí. E vocês fiquem ligados aí, todas terças e sextas, às 20h30, aqui pela nossa TV Metrópole. Obrigado mais uma vez. Fique ligado.